Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos prestigiam com suas presenças, assistindo às lives. Sejam todos bem-vindos, que Jesus habite o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós teremos a grata satisfação de contar com a palavra do nosso irmão Fernando Veloso, que vai nos trazer o melhor jejum. Será o tema de hoje, que tem muita ligação com a nossa vivência. O verdadeiro jejum, ele vai nos explicar qual é. Não é o alimento físico, é o alimento do corpo espiritual, o alimento moral do ser humano. E para isso nós vamos levar nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus essa oportunidade, contando com a espiritualidade amiga do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que tenhamos luz, discernimento, conhecimento e aprendizado nesta noite, que se reveste de um clima muito especial pelo orador que nos usará a palavra, pelos seus conhecimentos, que nos gratificará bastante, porque ele nos vai trazer para nosso crescimento espiritual. Peçamos ao Pai misericórdia pela humanidade sofrida, os enfermos do corpo e da alma, sempre carentes diante do Pai. Esperamos a misericórdia para que sejam minimizados os sofrimentos da humanidade, os perseguidos, os tiranos, os presidiários, enfim, todos os nossos irmãos necessitados da luz divina. Que sejamos amparados todos pela misericórdia, pelo amor do Pai, através do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Orlando para que faça a nossa prece de início. Assim seja. Boa noite. Deus, nosso Pai misericordioso, só temos a agradecer essa feliz oportunidade de estarmos aqui hoje, irradiando pensamentos bons e rogando ao Pai que nos dê coragem, paciência e resignação, principalmente nesse momento que o nosso planeta está passando com essa guerra, que para mim não é guerra, isso é um massacre, certo? Que a espiritualidade amiga, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes vai a esse local auxiliar a todos os irmãos que estão passando esse momento tão difícil. E também pela essa catástrofe que aconteceu recentemente aqui no Brasil, em Petrópolis, aqueles nossos irmãos que desencarnaram, aqueles irmãos encarnados que perderam todos os bens materiais, que essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes também fortaleça todos. Todos nós necessitamos de oração, de amparo, de caridade, de esperança por dias melhores. Que a paz, que a compreensão irradie o universo. Agradecido por esse momento de estar aqui fazendo essa prece, emocionado, pedindo, rogando ao Pai, à espiritualidade amiga, que auxilia todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Assim sendo, retorno a palavra ao nosso irmão Luiz, para dar continuidade ao nosso trabalho na noite de hoje, na tua santa e divina paz. Assim seja. Assim seja. Então, vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Fernando Veloso, para que ele nos traga a sua vivência, a sua experiência, a sua visão sobre o jejum que devemos praticar. Fernando, a palavra é sua. Muita paz. Boa noite, amigos. Mais uma vez, a satisfação em participar de mais uma noite de estudos evangélicos doutrinários, consoante os princípios do Espiritismo cristão. Como anunciado, nós escolhemos um tema que é muito oportuno, tendo em vista que nós estamos vivendo
um período que os nossos irmãos católicos, cristãos católicos, denominam de Quaresma, e onde os católicos homenageiam a vida, paixão e morte de Jesus. Nós temos uma visão um pouco diferente, embora sem nenhuma crítica e respeitando totalmente os princípios do catolicismo. As religiões existem porque são necessárias. E nós temos que respeitar todas. Entretanto, na vida, paixão e morte de Jesus, a doutrina espírita foca diretamente na mensagem. O mais importante da passagem de Jesus fisicamente entre nós foi uma mensagem de vida eterna que ele nos deixou. Ensinamentos de há 2000 anos atrás, que muitas vezes nós hoje ainda não temos condição, capacidade de segui-los. E mais ainda para nós espíritas, porque antes de partir fisicamente, ele prometeu que, na época própria, mandaria um consolador para dizer o que ele não disse no momento, porque não seria entendido. E nós, espíritas, entendemos que o consolador prometido, a doutrina, o consolador prometido, a terceira revelação, é exatamente a doutrina espírita. Então, o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo para o momento. E, nesse período de Quaresma, dos católicos, uma prática que não é recente, isso é uma prática milenar, é a do chamado jejum. E o que é jejuar? É abdicar de se alimentar. De ingerir alimentos, de ingerir líquidos, por um determinado tempo. E nós entendemos que as mudanças que nós temos que proceder são muito mais do ponto de vista de mudanças de comportamento. Respeitamos a prática católica, mas não é prática nossa espírita. E nós tomamos conhecimento de um texto, isso foi há mais de 2 anos atrás, e comentamos esse texto presencialmente aqui no Caminho para Jesus, passado todo esse tempo. E essa situação, e agora que nós estamos voltando às reuniões presenciais, quando fui convidado a participar desta oportunidade, lembrei-me desse texto, que é muito próprio para o momento, que se chama O Melhor Jejum. E qual seria o melhor jejum? É uma série de itens que nós vamos comentar um a um. E o primeiro item diz respeito ao seguinte: o melhor jejum é o jejum de palavras negativas. Jejum de palavras negativas. A palavra precede o pensamento e antecede a ação. Então, nós pensamos, nós falamos, nós agimos. Ora, se nós pensamos negativamente, se nós falamos negativamente e agimos negativamente, nós estamos criando em torno de nós uma aura negativa. Porque só existem 2 tipos de auras, a positiva e a negativa, porque só existem 2 tipos de energia, a positiva e a negativa. Então, no momento em que eu ajo negativamente, eu estou trabalhando contra mim mesmo,
contra a minha evolução. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita. Uma das perguntas importantes que Kardec fez, todas foram, mas tem umas que nós ressaltamos sempre, foi: onde estão os espíritos? Como você já deve ter ouvido N vezes. E a resposta: em todo lugar, inclusive no meio de vós. Eles não são no céu nem no inferno, que não existe como lugares físicos, eles estão ao nosso lado permanentemente. E Kardec ainda interrogou se eles influenciavam na nossa vida. E o Espírito de Verdade respondeu: muito mais do que podeis supor, de resto, muitas vezes vos governam. O que é uma resposta muito incisiva, muito dura. De resto, muitas vezes vos governam. Felizmente, ele disse o de resto, porque efetivamente os espíritos só nos dominam quando nós nos deixamos dominar. E quem são os espíritos que estão ao nosso lado? Aqueles que têm conosco afinidade. Esse é que é o ponto crucial, a afinidade. Então, se eu faço um jejum de palavras negativas, eu procuro palavras positivas, ações positivas, atos positivos na minha vida, eu vou ter ao meu lado espíritos, por afinidade, espíritos positivos, que vão me ajudar na minha caminhada no sentido da minha elevação. Quando eu digo minha, eu refiro à nossa, porque é de todos nós. Temos que pensar grande. Não podemos ser almas pequenas. Pensar grande, pensar positivo, ter ao nosso lado aqueles espíritos que querem e podem nos ajudar, e não aqueles que vão atrapalhar a nossa caminhada. Porque nós estamos aqui, reencarnados, com um só objetivo, que é a nossa evolução. E essa evolução, como nós sabemos, acontece sob dois aspectos, moral e intelectual. E no momento em que eu, saneando os meus pensamentos, tenho práticas positivas, eu vou trazer para perto de mim, mercê da minha aura positiva, outros positivos que vão me ajudar. Então, esse é o primeiro jejum importantíssimo que nós deveríamos fazer. Jejum de prática de palavras negativas. Nada de negatividade na nossa vida. Vamos pensar grande. O segundo jejum é o jejum dos descontentamentos. Ora, tem pessoas que não se satisfazem com nada. Por mais que tenham, sempre querem mais. E principalmente quando diz respeito a bens materiais. Por isso que a sabedoria popular dizer que a medida do ter não enche nunca. E essas pessoas que pensam assim e que agem assim, não se dão conta de que quando nós aqui chegamos, do ponto de vista material, não trazemos nada. Quando daqui partimos, e todos vamos partir um dia, não vamos levar nada do ponto de vista material. O que nos acompanha é o que nós somos e não o que nós temos. E existem tantas pessoas descontentes com a vida, reclamando de tudo. Tem pessoas que reclamam se é de dia, se é de noite, se está chovendo, se está fazendo sol, se é frio, se é calor. Ou seja, eternamente descontentes. E esse descontentamento se traduz em quê? Em negatividade. Em negatividade. Você, em vez de valorizar o que tem, fica preocupado com o que não tem. E muitas vezes quer ser o que não é. Eu conheci um homem há muito tempo, uma pessoa simples, de pouca instrução,
mas de muita inteligência, porque nós não podemos misturar instrução com inteligência. Tem pessoas sem instrução muito inteligentes e tem pessoas com instrução de pouca inteligência. Essa era uma pessoa que não tinha muita instrução, mas tinha muita inteligência, muita experiência de vida. E ele dizia uma frase que eu gravei. Claro que essa frase não era dele. Ele ouviu e repetia, e uma frase verdadeira, quando ele dizia: quem quer ser o que não é, nem é o que é, nem é o que quer ser. Ou seja, fica perdido na vida. Porque nem é o que é, nem é o que quer ser. São esses os eternos descontentes. Então, amigos, vamos valorizar o que nós temos. Claro que devemos correr em busca de mais. Claro, a posse dos bens materiais não é nada de errado. Se você tem condição de ter uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, tudo isso é importante. Agora, o que nós não podemos fazer é disso a razão de ser da nossa existência. Viver em função de ter. E quando daqui sairmos, como disse anteriormente, nós vamos levar o ser, o que nós somos e não o que nós temos. Então, deixemos de tanto descontentamento, valorizemos o que nós temos, porque valorizando o que nós temos condição de ir em busca de mais, que isso é natural e normal. Mas, para isso, é preciso que haja um equilíbrio emocional. E o descontente é uma pessoa que está permanentemente, emocionalmente desequilibrada. E quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, nós não temos condição de alcançar nada, porque não temos uma orientação. O terceiro item é o jejum da raiva. Meus amigos, a raiva é outro elemento que nos deixa totalmente desequilibrados. E há uma frase que se diz, lamentavelmente se diz, que a raiva é um prato que se come frio. Ou seja, às vezes uma pessoa vive uma vida de amargura, porque é guardando a raiva de alguém ou de alguma coisa, e não consegue se libertar. E sofre por essa amargura, por essa tristeza, na intenção de uma vingança. Raiva. Eu já vi casos, eu era garoto ainda, morava em Garanhuns, me lembro de um caso que marcou muito. Um daqueles coronéis, chamados coronéis lá do interior, aqueles proprietários ricos, poderosos, certo dia ele matou um dos seus empregados. E esse empregado tinha um filho, um garoto. E esse menino presenciou aquele coronel matando seu pai com um tiro. Esse menino saiu de Garanhuns, foi morar em São Paulo e retornou cerca de 20 anos depois, com uma intenção de matar aquele coronel. E, efetivamente, matou. Então, você veja que essa criatura, esse jovem, passou esse tempo todo alimentando essa raiva. Foi feliz durante esse tempo? Não pode ter sido, porque ele viveu em função de uma raiva. E isso acontece com muitos de nós, raivosos, na intenção de revidar. Meus amigos, muitas vezes essas pessoas que nos agridem, às vezes fisicamente, outras vezes moralmente, estão nos dando uma condição
de nos testarmos, como nós estamos diante de problemas semelhantes. É uma oportunidade que nós temos de testar a nossa condição de evolução. Porque no Espiritismo nós temos umas trilhas que dizem, por exemplo, trabalho, solidariedade e tolerância, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse aí se encaixa perfeitamente nesse tipo de raiva. Benevolência, indulgência e não raiva. E, por fim, perdão das ofensas, que não é fácil, perdoar não é fácil, mas é possível e é preciso. Basta que nós nos trabalhemos. É a tal e famosa e tão falada reforma íntima. Então, na medida que nós procedemos à nossa reforma íntima, nós vamos superando negatividades como a raiva. O terceiro item, aliás, o quarto, fala do que nós já falamos um pouco no começo, de pessimismo. Meus amigos, o pessimista é um sofredor nato. Por quê? É um descontente? Todo pessimista é um descontente. Porque, ao invés de valorizar o que tem, valoriza o que não tem. Ao invés de fazer alguma coisa em seu benefício, só trabalha em seu malefício. Não acredita em nada. Só vê o lado negativo das coisas. E dentro desse episódio da raiva, o pessimista sofre, é um sofredor, sofre por consequência do seu desequilíbrio emocional. Só vê o lado negativo das coisas. É um desequilibrado emocional. E isso atrasa, dificulta a nossa caminhada. Temos que pensar grande, lembrando o poeta português Fernando Pessoa, que não era espírita, mas disse: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E o pessimista, sem dúvida, é uma alma pequena. É aquele que sai de casa para procurar emprego, dizendo: vou, mas sei que não vou encontrar. E aí nós dizemos: então não vá. Não vá gastar a sola do sapato nem a passagem do ônibus, porque você já sabe que não vai encontrar. Então, quem pensa assim já sai no prejuízo, porque a palavra predileta dele é não, 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 não. E sai de casa para procurar um emprego e, às vezes, não acha. E o que é que faz? No dia seguinte já não vai mais. O contrário do otimista. O otimista sai de casa para procurar emprego e não encontra. No dia seguinte vai e continua indo até que consegue. Porque está dentro de uma programação positiva. Insisto e repito, o pessimista é um sofredor nato, por ser um perdedor nato. E quem foi que fez ele assim? Foram os obsessores, porque muita gente bota muito a culpa das coisas que nos acontecem nos obsessores. Não é não, meu. O obsessor não faz ninguém pessimista.
Eles aproveitam da nossa condição de pessimista para, influenciando negativamente, nos fazer cada vez mais pessimistas. Mas o obsessor não faz nada de negativo a ninguém sem que tenha para isso condição. É como diz Sueli Caldas-Schubert, naquele livro que eu estou sempre recomendando a leitura, Obsessão e Desobsessão. Ela diz: nós fechamos a porta à ação dos nossos protetores, que todos nós temos, e abrimos, escancaramos a ação dos nossos obsessores, dos nossos inimigos. Então, o problema é conosco. O obsessor, o pessimista, assim o é, porque ainda não despertou para a vida. É preciso despertar para a vida e saber que nós fazemos de acordo com os nossos pensamentos. Nós somos o que nós pensamos, como dito anteriormente. E por isso, deixemos essa linha de vida de pessimista, procurando ser otimista. O item seguinte é outro muito interessante e que preocupa muita gente, que é exatamente as preocupações. E nós devemos fazer jejum, dentro do tema do Mulher Jejum, das preocupações. Meus amigos, minhas amigas, eu particularmente tenho uma filosofia de vida. Não é de agora que estou velho, não, desde jovem. Eu sempre pensei assim, eu só me preocupo com o que eu posso resolver. Por que eu vou me preocupar com o que eu não posso resolver? Vou me estressar, vou terminar doente. Qualquer um de nós. Preocupação mata. Por quê? Lhe deixa sem condição de vida. Veja só, essa história da Covid. Eu tenho dito isso aqui desde o começo que apareceu a Covid, que eu venho dizendo isso. É motivo de preocupação? Sim. Mas não é motivo de medo. É motivo de cuidados. Preocupação até determinado limite. Temos que nos preocupar e evitar essa preocupação com cuidados e não com medos. Estamos vendo agora essa coisa terrível dessa guerra provocada pela Rússia, guerra de poder. Toda guerra é guerra de poder. E tem gente muito preocupada com a guerra, porque, de repente, ela pode se tornar mundial. E, efetivamente, pode. Mas a minha preocupação vai resolver o problema? Eu me preocupo? Não. Em relação a essa guerra, o que nós temos tido é muito motivo para lamentação. Lamentar pela vida daqueles que estão naquele sofrimento terrível. Adultos, crianças, idosos, pais, filhos, sofrendo as consequências de uma situação que eles não provocaram. É claro que ali ninguém está sofrendo sem merecer. O acaso não existe. Mas, para nós, deve ser motivo de pena, de lamentação, e não de preocupação. Tem gente que se preocupa, e isso aí é muita gente, se preocupa com a morte. Tem gente que tem medo de morrer. Meus amigos, vale a pena se preocupar com a morte?
Porque se eu me preocupar, eu morro. E se eu não me preocupar, eu morro também. Então, não vou ter preocupação nem medo. Não quero que aconteça agora. Embora sabendo que eu tenho mais passado do que futuro. Na faixa etária que eu estou, não posso me enganar. Pode acontecer a qualquer momento. A passagem está comprada, só não sei a data. E nós não nos preparamos para a morte. Embora saibamos que vai acontecer. E como é que nós nos preparamos para a morte? Vivendo bem. Sem palavras negativas, sem descontentamento, sem raiva, sem pessimismo e sem preocupações exageradas. Porque a preocupação, gente, todos nós temos. E é natural. Mas tem que ser de forma controlada. Preocupando-se com o que você pode resolver. O dia a dia nos traz preocupações. Todo dia nós temos. Mas temos que ver isso de forma positiva, controlada. Não pode sair do nosso controle. Tem uma musiquinha que eu de vez em quando falo dela, que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muito bonitinha para cantar e talvez até para dançar. Mas nós não devemos, não podemos deixar a vida nos levar, não. Nós é que temos que levar a vida sem preocupações, com realidade. Porque se eu deixar a vida me levar, eu não sei para onde vou. E se eu não sei para onde vou, qualquer estrada serve. Mas também não vou chegar a lugar nenhum. Eu não sei para onde vou. Não. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que levar a vida. Agora, com as preocupações próprias do dia a dia e não com os exageros de se preocupar com tudo. Um outro item que é motivo de sofrimento para muitos, e é um jejum que nós devemos fazer, é o jejum de queixas. O que são as queixas? As reclamações. Meus amigos, minhas amigas, tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama de tudo. Do dia, da noite, do sol, da chuva, do trabalho, de não ter trabalho. E isso só nos leva a quê? Insisto no mesmo ponto. Nos leva a descontrole emocional. Aí sim, esse deve ser motivo de preocupação, descontrole emocional. Porque se você está emocionalmente descontrolado, a tendência é você errar mais do que acertar. Porque você está vendo as coisas sempre pelo lado errado. Aí vem os descontentamentos, vou repetir o que já disse. Aí vem os descontentamentos, vem as raivas, o pessimismo, a preocupação, em função de quê? Das queixas, das reclamações. Vamos parar para pensar. Há uma coisa que eu digo sempre, que não é da nossa cultura, mas que é absolutamente necessário. É o pensar para dentro de nós. A reflexão da nossa vida, dos nossos atos. Vamos meditar. Meditação é uma coisa importantíssima, porque na hora que nós meditamos,
nós encontramos exatamente esse controle emocional que impede a raiva, que impede o pessimismo, que impede as preocupações exageradas e impede as queixas. Não é da nossa cultura, mas muitos o fazem. Os orientais têm a meditação como um ponto primordial. Eu lembro que há uns anos atrás, estava vendo o programa de Ana Maria Braga. E ela estava mostrando uma viagem que ela fez para o Japão. E uma manhã ela foi visitar um espaço muito bonito que tinha lá no Japão, com aquelas entradas muito bonitas. E tinha um campo verdinho. E nesse campo tinham umas marcações de pedra. E nesse instante que ela estava lá, chegam os alunos de uma escola. Ela disse que eram crianças entre 5 e 10 anos. Vieram em fila, ordenadamente, e ordenadamente sentaram cada um daquelas marcações. E foram fazer o quê? Meditação. Ora, gente, crianças de 5 a 10 anos. Ela disse que demorou aí um tempo, saiu e eles continuavam lá meditando. Estão encontrando com aquela meditação o quê? Equilíbrio. E isso nós podemos fazer. 5 minutos por dia. Faça uma meditação de 5 minutos por dia. Eu garanto que uma semana depois já não está mais em 5. Vai estar em 10, em 15, em 20, em 30. Porque você vai se sentir tão bem. Vai encontrar um equilíbrio, uma paz, que vai lhe dar condição de vida muito melhor. E vai evitar as queixas, vai evitar as preocupações exageradas, os pessimismos, as raivas, etc. Então, meditação é importantíssimo para a nossa vida. Outro melhor jejum é o jejum das tensões. Tem pessoas que vivem tensas. E as tensões são resultantes de quê? Das queixas, das preocupações, dos pessimismos, das raivas, das palavras negativas. Tudo isso é uma sequência. Uma coisa puxa a outra. E você vive tenso. Incapaz de elaborar um pensamento. Com dificuldade, às vezes até para falar. As tensões exageradas nos levam aos estresses. E estresse, gente, é uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Do ponto de vista físico, as doenças físicas praticamente já foram todas solucionadas. As que não foram estão em vias de ser. Como, por exemplo, a Covid-19, a AIDS. Tem aidético hoje que já convive com a AIDS há 20, 30 anos. Eu conheço pessoas aidéticas há mais de 30 anos, vivendo razoavelmente bem.
E qual é o grande problema do nosso século? São os problemas mentais. O grande problema do século XXI são os problemas mentais. Problemas mentais que são resultantes de quê? De tudo isso que eu já falei. Da queixa, da preocupação, do pessimismo, da raiva, do descontentamento. Tudo isso leva aos problemas mentais. Sueli Caldas Schubert tem vários livros onde aborda o assunto. Vale muito a pena ler, para que nós tenhamos uma consciência do momento que nós estamos vivendo, das tensões que nós estamos vivendo, os desencontros. Agora mesmo, com essa questão do Covid, foi preocupação para muita gente. E deixou muita gente tensa. E, nesse momento, você tem dificuldade de tudo. Muitas vezes até de se alimentar. Tudo isso. Para usar uma palavra simples, lhe trava. As tensões lhe travam. Você tem problema de alimentação, você tem problema digestivo. Tem prisão de ventre. Que a importância da digestão no organismo é muito séria. E essas tensões levam a tudo isso. Levam às irritações. Você fica uma pessoa irritadiça, discutindo por qualquer motivo, por muito ou por pouco, discutindo, brigando. Por quê? Porque está emocionalmente desequilibrado. Daí a necessidade de fazer jejum dessas situações. E tudo isso leva ao item seguinte, que é amargura e tristeza. Vocês vejam que é uma sequência, uma coisa puxa a outra. Amargura e tristeza. Tem uma música que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Mas nós devemos ir em busca da felicidade. Podemos ter felicidade plena? É evidente que não. No mundo que nós vivemos, de pandemias, de guerras, de tanto sofrimento, ninguém pode ser feliz. Podemos, sim, ter momentos de felicidade. E isso nós devemos correr atrás, de momentos de felicidade. Porque a amargura é o somatório de tudo isso que eu disse. Você tem palavras negativas, você é descontente, você é raivoso, você é pessimista, você é excessivamente preocupado, vive reclamando, sofrendo de tensões e, evidentemente, que cai na faixa da amargura e da tristeza. Mas que são coisas absolutamente negativas. E aí nós voltamos a lembrar as companhias espirituais. Na hora que eu sou uma pessoa dessa amarga, triste, eu vou ter ao meu lado, por afinidade de quem? Outros amargos e tristes que vão me fazer cada vez mais amargo, cada vez mais triste. Então, gente, devemos pensar, insisto e repito, devemos pensar grande, sanear os nossos pensamentos, procurar viver de forma positiva. E aí nós chegamos em outro item do qual nós devemos fazer jejum, que é o egoísmo.
Ora, nós dizemos que a caridade é a mãe de todas as virtudes. O egoísmo é o pai de todos os defeitos. O egoísmo é o quê? É a exacerbação do eu, do ego, o eu. Eu. Querer se colocar na frente de tudo. É o melhor, é o bom, é o sem defeito, é quem sabe mais. Tudo é o egoísta. E o egoísta não valoriza aqueles que estão ao seu lado, só pensa em si. Incapaz de dar um bom dia, incapaz de uma palavra de conforto a um necessitado. Só pensa em si. Há pouco tempo eu ouvi uma história, eu não sei, talvez eu tenha até contado essa história aqui o mês passado ou nos meses anteriores. Foram duas histórias. Uma eu tenho certeza que contei, que foi a história do paraquedas, do arrumar o paraquedas. A segunda história foi de um jornalista e escritor famoso no Rio de Janeiro. Por questão ética, eu não vou dizer o nome dele. Morava em Copacabana, anos e anos morando no mesmo prédio, sendo servido todo dia pela mesma assessorista. Era a mesma moça que todo dia eu levava para cima e para baixo. Anos e anos. E um dia ele lançou mais um livro, um lançamento com sucesso, noite de autógrafo com muito sucesso. E no dia seguinte, quando ele entrou no elevador, ele se admirou que a moça estava com o livro dele na mão. E ele só olhou para ela porque viu o livro. Ele nunca tinha dado atenção a ela. E ela perguntou: doutor, o senhor pode me dar um autógrafo? E ele ficou feliz. Você é minha leitura, eu já li todos os seus livros. Poderia me dar um autógrafo? Ah, com muita satisfação. E aí foi que aconteceu o lado desagradável da história. Na hora de dar o autógrafo, ele não sabia o nome dela. E convivia com ela há anos. Mas de egoísta que era, só pensava nele. Principalmente para uma criatura de uma função hierarquicamente inferior. E ele, com muito pesar, e até certamente com vergonha, teve que perguntar o nome dela, porque não sabia. Isso são as ações dos egoístas, daqueles que só pensam em si. Quando nós temos como uma das leis naturais, uma das leis de Deus, a lei de sociedade. O homem é um animal social. Nós vivemos em função uns dos outros. E nessa condição, temos que fazer jejum de egoísmo para dar atenção àqueles que conosco convivem. Um outro perdão, um outro jejum que nós temos que fazer é da falta de perdão. Perdoar não é fácil, é difícil, mas é necessário e é possível. Está naquela tríade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. No estágio de evolução que nós estamos, perdoar é difícil, efetivamente é, não podemos negar. Mas nós precisamos trabalhar. Então, eu não tenho condição ainda de perdoar
aquela pessoa que me agrediu de alguma forma. Eu ainda não tenho condição de perdoar. Mas vamos não pensar mal, rogar pragas, tomara que quebre uma perna, tomara que é isso, tomara que é aquilo. Não, não façamos jamais isso. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou emitindo pensamentos o quê? Negativos. Aquela praga que eu roubo para aquela criatura vai atingi-lo? Provavelmente não, mas a mim vai. Porque eu estou pensando negativo, a minha aura, a aura é a extrapolação das nossas energias. Todos nós temos. A minha aura vai se apresentar negativa e eu vou atrair para junto de mim outros negativos que vão me fazer cada vez mais sofredor. Então, gente, vamos nos trabalhar para conseguir realizar tudo isso. E, por último, jejum de palavras, ouvir os outros. Vamos dar um pouco de atenção aos nossos semelhantes. Tem muita gente aperreada que só quer falar. Eu já tive uma experiência dessa. Um dia uma moça chegou lá no centro e disse que queria conversar comigo porque queria os conselhos. Ela queria ser aconselhada. E nós nos sentamos ali no centro, você sabe que tem 2 auditórios, no auditório menor, lá na frente, o auditório A. Antes de começar a reunião, naquele dia não tinha reunião no auditório A. Eu fiquei sentado lá com ela. E ela começou a falar. E passou o tempo da reunião, o centro para fechar, dona Selma com a chave passando para lá para cá, e ela falando. Eu não disse uma palavra. A certa altura, ela levantou-se, agradeceu os meus conselhos que eu não dei e foi embora. Aquela criatura queria falar, queria ouvir alguma coisa, não, ela queria falar. Era como uma panela de pressão que estava para explodir. Então, na hora que ela falou, aliviou. E, infelizmente, nós, muitas vezes, não damos essa oportunidade a quem quer dar uma palavra, a quem quer se expressar no sentido de desabafar. Então, vamos ouvir, vamos nos colocar à disposição dessas pessoas. Isso acontece muitas vezes em casa, isso acontece muitas vezes no trabalho e, principalmente, na atividade do centro espírita. Então, são essas situações relacionadas que nós trazemos como o melhor jejum. Agora, o mais interessante é de quem é esse texto. Esse texto, aqui comentado, é do Papa Francisco. Eu já tinha comentado antes, e comentei várias vezes, o encíclica do Papa João Paulo II, chamado Fé e Razão, onde ele diz, interroga, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E diz taxativamente, a fé destituída de razão é fanatismo. Fanatismo que existe em todas as religiões, inclusive no espiritismo. Nós temos os nossos fanáticos que acham que tudo é espírito. Então, por que eu me preocupei em trazer textos de papas? João Paulo II e agora do Papa Francisco. Por uma razão. Tenho a absoluta convicção que nós estamos caminhando para uma situação onde seremos um só rebanho e um só Senhor. Nada mais de espírita, de católico, de protestante, de budista. Não. Um só rebanho.
e um só Senhor, o Cristo, Jesus, o Cristo, Jesus, o enviado. E para encerrar, lembramos a situação da guerra que está acontecendo. E a semana passada vi uma entrevista com o Divaldo Pereira Franco, onde ele dizia ter conhecimento da preocupação que está acontecendo na espiritualidade superior, no sentido de superar essa guerra que está dentro da transição planetária. Mas eles estão fazendo tudo para que, em menor tempo possível, essa situação venha a se esclarecer. É Jesus e seus acólitos, como dirigente espiritual do mundo, é Ismael, como dirigente espiritual do Brasil, é Itagiba, como dirigente espiritual do nosso Estado. Todos estão trabalhando incansavelmente para que essa situação se resolva. E vai se resolver, tanto quanto a do Covid. Não é de imediato, porque nós ainda temos algum tempo até o final do prazo previsto para o final da transição planetária, que é em 2057. Mas, neste momento, cabe a cada um de nós a parte que lhe compete. Então, façamos a nossa parte, pensando grande, orando e meditando para que tudo termine da melhor forma possível. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, agradecidos estamos por esse chamamento de reflexão tão profundo e tão necessário para todos nós. Fiquei pensando, enquanto ele fazia essa abordagem tão lúcida, algo meio paradoxal pode ser. O jejum do corpo, nós perdemos peso. O jejum da alma, nós ganhamos luz. Então, é essa a reflexão que me chegou agora, e que nós possamos tirar proveito desse ensinamento. É tão lógico, é tão prático, difícil como ele diz, mas, por ser difícil, não vamos deixar de tentar fazer. A dificuldade é para ser superada. Nós não temos problema, nós temos desafios. É esse o caminho. Nós estamos agradecidos mais uma vez pelo nosso querido Fernando Veloso e pediria para que ele fizesse nossa prece de encerramento. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estivemos na intenção da transmissão da Tua palavra de vida eterna. O mundo, o nosso planeta, vive um momento de dificuldade. Momento de dificuldade consequente dos nossos erros cometidos. Tudo é consequência. Mas sabemos, temos certeza, da Tua ajuda, através dos Teus irmãos e mensageiros de luz e de misericórdia. Por tudo isso te agradecemos e esperamos que outras oportunidades como esta nos sejam dadas. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradecidos estamos por mais uma noite de aprendizado, de reflexão, e desejamos uma boa noite a todos.